Você sabia que a China está comprando ouro como nunca antes? Mas por quê? Isso é só uma estratégia econômica ou o início de uma mudança global que pode abalar o dólar e o poder dos Estados Unidos? Bem, hoje eu vou te mostrar a verdade por trás dessa movimentação e o que ninguém está te contando sobre o impacto disso aí no seu bolso. Bom, todos nós sabemos que o dólar americano ele tem ocupado a posição de principal moeda de reserva mundial por várias décadas, um status que se consolidou ao longo de eventos históricos significativos. Após a Segunda Guerra Mundial, o Acordo de Bretton Woods, em 1944, estabeleceu um novo sistema monetário internacional. E nesse sistema, as principais moedas foram atreladas ao dólar americano, que por sua vez era conversível em ouro a uma taxa fixa. E esse arranjo reforçou o papel central do dólar nas finanças globais. Mesmo após o colapso do sistema de Bretton Woods, lá no início da década de 70, o dólar manteve sua dinâmica, sustentada pela força e estabilidade da economia dos Estados Unidos. E esse status proporcionou ao país vantagens econômicas significativas, frequentemente descritas como um privilégio exorbitante. O termo foi dado pelo então ministro das Finanças da França, Valéry Giscard, na década de 1960. E isso destaca benefícios como menores custos de empréstimos e a capacidade de sustentar déficits comerciais sem consequências econômicas imediatas. Após os ataques de 11 de setembro de 2021, os Estados Unidos eles intensificaram o uso de ferramentas financeiras como instrumentos de política de segurança nacional. E essa abordagem, por vezes descrita como a armação do dólar, envolveu o aproveitamento do papel central da moeda no sistema financeiro global para impor sanções econômicas e exercer pressão geopolítica. O controle do governo americano sobre redes financeiras internacionais, como o SWIFT, que na verdade são transações financeiras mundiais, permitiu monitorar e restringir transações financeiras de nações ou entidades-alvo. Em resposta a essas medidas, vários países eles começaram a explorar estratégias para reduzir a sua dependência do dólar americano, um processo frequentemente chamado de desdolarização. Países como a Rússia e a China, eles lideraram esse movimento. A China tomou medidas para internacionalizar sua moeda, o yuan, promovendo seu uso no comércio global e firmando acordos de swap cambial com outros países. Já a Rússia, que está enfrentando sanções econômicas, ela aumentou suas reservas de ouro e buscou conduzir comércios em moedas alternativas. Nos últimos anos, por exemplo, a China ela aumentou estrategicamente suas reservas de ouro como parte de um reforço mais amplo para reduzir sua dependência do dólar. O Banco Popular da China tem consistentemente adquirido ouro, com relatos indicando que as reservas do país cresceram pelo sexto mês consecutivo em abril de 2023, totalizando 2.200 toneladas. Bom, neste vídeo vamos explorar o movimento estratégico da China de aumentar suas reservas de ouro e seu impacto abrangente na economia dos Estados Unidos e no cenário financeiro global. A acumulação estratégica do ouro para a China representa uma mudança significativa na abordagem do país em relação às reservas nacionais e o posicionamento econômico global. Historicamente, o ouro ele sempre foi valorizado como reserva de valor e proteção contra instabilidades econômicas. Nos últimos anos, em meio a cenários econômicos globais voláteis e incertezas geopolíticas, o ouro voltou a ocupar um papel central nas estratégias de reservas nacionais. Por exemplo, entre 2018 e 2023, as compras anuais de ouro da China mostraram um aumento claro e deliberado. Em 2018, o país adquiriu cerca de 250 toneladas de ouro.
Já em 2023, esse número subiu para aproximadamente 550 toneladas. E esse crescimento foi influenciado por fatores como estabilidade econômica, preços favoráveis do ouro e tensões geopolíticas, especialmente com os Estados Unidos. Em dezembro de 2024, as reservas oficiais de ouro da China alcançaram cerca de 2.264 toneladas, posicionando o país entre os maiores detentores de ouro no mundo. A decisão da China de aumentar suas reservas de ouro, ela é impulsionada por fatores econômicos estratégicos e geopolíticos. Eu vou citar pelo menos 4 fatores que contribuem para isso. Então, a primeira, diversificação das reservas internacionais. Tradicionalmente, as reservas da China eram majoritariamente compostas pelo dólar americano, representando cerca de 60% dos ativos. E diversificar o ouro reduz os riscos associados à flutuação cambial e potenciais desvalorizações, fortalecendo a estabilidade do portfólio de reservas do país. A segunda, proteção contra a inflação e degradação cambial. O ouro ele serve como uma proteção contra a inflação e a desvalorização da moeda, preservando o poder de compra das reservas durante períodos de incertezas e econômicas. A terceira, redução da dependência do dólar americano. Com as crescentes tensões geopolíticas, a China ela busca reduzir sua dependência do sistema financeiro dominado pelo dólar, promovendo a internacionalização do yuan e conduzindo transações em moedas alternativas ou em ouro. E o quarto, prestígio nacional e segurança financeira. Bom, reservas substanciais de ouro reforçam a imagem da China como uma nação economicamente robusta e autônoma, proporcionando maior influência em negociações internacionais. A estratégia de acumulação de ouro pela China tem implicações profundas para a economia americana, particularmente no que se diz respeito ao papel global do dólar. Ao reduzir gradualmente a dependência de ativos dominados em dólares, como os títulos do Tesouro dos Estados Unidos, e aumentar suas reservas de ouro, a China ela busca mitigar sua exposição e potenciais sanções impostas pelos Estados Unidos. A longo prazo, essa mudança pode enfraquecer o domínio do dólar como moeda de reserva global, aumentando os custos de empréstimos lá para os Estados Unidos e reduzindo a flexibilidade econômica. Além disso, a crescente demanda da China por ouro contribui para a alta nos preços globais, influenciando os mercados financeiros americanos e padrões de investimento. Bom, em conclusão, a acumulação estratégica de ouro pela China representa uma resposta internacional às dinâmicas econômicas e geopolíticas globais, oferecendo ao país maior autonomia financeira e fortalecendo sua posição no cenário internacional. Com esse movimento, a China não apenas diversifica suas reservas, mas também desafia o sistema financeiro global, pavimentando, digamos assim, o caminho para um ambiente mais multipolar. Se você curtiu esse vídeo, então não esqueça de deixar o seu like e comentário aqui embaixo. Até o próximo.